Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala PSEG. Como sempre, este que vos fala é Thiago Coraza e hoje estou acompanhado do meu parceirinho, Leandro Almeida. Ô Lê, o que a gente vai conversar? Por que a gente trouxe a Nina? Por que a gente trouxe o professor Vitor? Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a Flipira, a Festa Literária de Piracicaba, versão 4.0, a quarta edição. E a gente está aqui hoje com o professor Vitor Venkowski e nossa colega Nina. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Bom, meu nome é Vitor Pires Venkowski, eu estou ajudando a realizar mais uma edição da Flipira, né, que é a quarta edição. Sou atual presidente da Academia Piracicabana de Letras e participo também há muito tempo já do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba. E também há alguns anos eu sou professor da Faculdade PSEG também, então eu tenho um trabalho importante aqui nessa parte educacional que é muito importante, né? A gente trabalhar com os jovens e trabalhar com o futuro, né? E que fique marcado também que é o primeiro convidado do Fala PSEG também. Então, as mais altas honrarias. Isso. Bem, eu sou a Marina Dias, conhecida como Nina, aqui dentro do PSEG. Sou especialista de e-mail marketing, né, da equipe de marketing aqui do PSEG. E também sou escritora de uns livros por aí, uns contos, umas poesias, e é sobre isso. Eu acho legal a gente se apresentar também academicamente, né, que eu acho que é legal para falar por que a gente está aqui falando sobre literatura. Eu sou Leandro, sou conteudista também aqui do marketing do PSEG, sou formado em letras pela USP, estudei especialmente literatura russa e literatura grega, mas é voltada para o teatro grego. E, então eu estou aqui como co-host, o nosso apresentador é o Thiago, estou aqui pela segunda vez porque tem um assunto muito ligado à minha área de formação e também aos meus interesses pessoais e profissionais. Mas eu e a Nina estamos aqui representando um grupo muito grande de pessoas da equipe do marketing que é dedicada à produção de conteúdo, né? Pessoas dedicadas às palavras e que usam as palavras para vender, para encantar, né? Para trazer informação. Também queria destacar que no PSEG nós temos, né, a equipe de marketing, mas nós somos um instituto de educação, então tem muita gente, além do marketing, também trabalhando com as palavras. Então faz muito sentido para o PSEG participar como apoiador dessa feira literária. Então eu queria também que a Nina e o Vitor falassem um pouco da formação acadêmica deles, pode ser? E mais do que isso, né? Vocês também vão estar participando da festa, né? Daqui a pouco os dois, a gente vai falar sobre isso. Qual é o seu Bom, eu sou um pouco diferente aí do normal, porque eu não tenho nenhuma formação na área literária, né? Eu sou engenheiro mecânico, né, pela Escola de Engenharia de Piracicaba, então eu acho que eu sou daqueles que são, acho que a grande maioria, né, de pessoas que participam às vezes da literatura, mas não vivem da literatura, ou não vivem de conteúdos, ou não vivem de produção de livros, por exemplo, né? Nós participamos desse mundo literário porque nós gostamos realmente, porque a gente acha que isso é importante para a vida, né? Mas eu sou engenheiro mecânico e acabei me especializando aí, depois de mestrado, doutorado, na área de logística e principalmente na área de ferrovias, né? Então, o meu assunto aí de mais ou menos 20 anos de pesquisas é na área ferroviária, né? Então, é por isso que eu tenho alguns livros aí também publicados nessa área, né? Legal. Mas eu, por conta também, quando eu fui fazer mestrado, doutorado, eu acabei... por uma série de questões, eu acabei me aproximando, por exemplo, do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, e ali é que eu entrei aí para esse mundo da história, da literatura, né? E depois, um pouquinho mais à frente, eu fui participar da Academia Piracicabana de Letras, né? Então, as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Participar de que forma, forma, a gente não professor? sabe... Oi? Participar de que forma? Então, no Instituto Histórico, eu fui convidado, na verdade, porque o presidente da época falou assim, eu preciso de alguém para fazer um mapa, né? E como eu tenho uma empresa da área de geoprocessamento, né, na área de cartografia, eu fui lá para fazer uma proposta, para fazer algum mapa para algum livro deles lá, né? Tá. Isso já tem bastante tempo, né? Já tem quase 20 anos isso. Mas daí o que aconteceu é que o presidente da época acabou me convidando para participar um pouco melhor lá do Instituto Histórico, e depois eu acabei não fazendo mapa nenhum, mas assim, eu acabei me integrando melhor lá
no Instituto Histórico e por acaso, naquele momento, era um momento que o Instituto estava precisando muito de informatização, porque tudo estava passando para a internet e passando para o computador. E como eu entendi um pouco desse assunto, eu acabei participando lá bastante nessa parte da informatização. Depois eu fui fazer o site, o primeiro, o segundo e o terceiro site do Instituto, né? E daí chegou até a Academia Piracicabana de Letras. O que acontece é que no Instituto a gente também escreve muito, produz muito, e eu ajudei mais de 20 escritores lá a organizar livro, produzir o livro, corrigir livro, porque é tudo voluntário, né? A gente está lá para ajudar as pessoas, né? E por conta disso, né, a Academia Piracicabana de Letras ela tem 40 cadeiras, né? E essas cadeiras, quando algumas se tornam vagas, né, precisa preencher com novos acadêmicos, né? E daí isso está tudo definido em estatuto, né? Tudo muito claro e transparente, né? Então a Academia Piracicabana de Letras ela quando tem uma cadeira vaga, ela abre um edital e convida qualquer pessoa que tenha interesse em participar da academia. E daí eu participei, né? Como eu já tinha bastante tempo lá no Instituto Histórico, acho que mais de 10 anos já de trabalho, daí eu mandei meu currículo lá e fui aceito, né? Que legal, que legal. E a Nina? Fala um pouquinho pra você, Nina. Nossa, eu desde sempre sou ligada à literatura, desde pequenininha. Meus pais sempre incentivaram muito a gente a ler, né? Então, desde contando histórias, desde na hora de dormir, né? O clássico, assim, né? Até ler mesmo, momento da gente sentar todo mundo no sofá e abrir um livro e ler. Então, eu sempre tive muito esse incentivo. E eu estudei por 2 anos na Federal de São Paulo, fazendo letras português e francês. Ui. E aí, quando eu percebi que eu já estava mais assim, nossa, não, tradução é a minha área, eu quero ir para isso. Comecei a me apaixonar bastante pelos idiomas, né, de modo geral. Então, aí eu fiz transferência, né, para letras, tradução em inglês, tradução e interpretação. E na época que eu estava cursando, né, letras francês, um dia, Facebook, né? Nossa, que bonito, todo mundo postando um trecho de um livro, uma coisinha assim. Eu falei, nossa, deixa eu criar uma coisa diferente aqui, né? Escrevi uma coisinha diferente. Eu falei, ficou legal, deixa eu passar para alguém ler. Passei para o meu marido, que na época era meu namorado, ele leu, ele falou, cara, isso aqui daria um bom livro. Eu leria isso aqui. Aí eu, será? Que a gente sabe, né? É igual mãe. Você passa, tá pergunta pro muito namorado, né? Não, tá maravilhoso, tá lindo. Então eu falei assim, quer saber? Deixa eu passar para outras pessoas que também gostam. Vamos ver a opinião de mais gente. Mandei para uma prima minha, mandei para um amigo meu. E eles falaram a mesma coisa. Nossa, tá muito legal. Isso daria super um livro. E eu falei, temos algo aqui. E aí eu comecei a escrever. Hoje, esse trecho inicial é o prólogo de um dos meus livros, né? Então, foi literalmente o início de tudo. Legal. Ali. E depois disso, eu continuei com esse projeto também, outros projetos que acabaram ficando engavetados, mas que estão lá, né? Eu comecei esse processo de escrita desde essa época. E aí chegou a pandemia, né? E na pandemia, eu fiquei trabalhando um tempo como freelancer, então eu escrevia para blog, fazia tradução também para blogs, para redes sociais também. E aí eu falei, nossa, tô precisando escrever alguma coisa, né? Faz tanto tempo. E aí, nesse período, eu terminei um dos livros. E tem um site muito interessante, né? Que se chama Seleções Literárias. E lá as editoras, elas postam de tempos em tempos editais de livros. Então, você pode entrar, se inscrever, manda o que você tiver para eles. Que legal! Né? E eles fazem essa seleção e chamam você para participar de uma antologia, né? Que são basicamente livros que eles convidam vários escritores. Cada um reúne tudo numa coisa só para publicar. Que legal! E é muito legal para quem é iniciante isso, porque você não tem dinheiro para pagar para publicar um livro, né? Que é um pouco difícil. E, às vezes, nem tanto material para um livro completo. Então, você consegue juntar várias pessoas com o mesmo objetivo e cada um paga um pouquinho, ou, às vezes, é gratuito, agora com o digital, né? Massa, tem e-book. Então, eu fui nessa onda, comecei a escrever contos menores, poesias também, e fui publicando por essas editoras.
até que chegou no momento que eu concluí o primeiro livro. E eu falei, nossa, é o momento. Que maravilha. E eu fiz a publicação pelo Kindle primeiro, né, pela Amazon, que também tem publicação gratuita por lá. Então, comecei por lá. E nesse mesmo período, eu falei, nossa, estou muito parada academicamente, porque a gente também, humanas, né, a gente também acaba querendo estudar mais, fazer mais coisa. E eu acabei fazendo a minha segunda graduação em design editorial. Então, toda essa coisa de livro, né? Editoração, diagramação. Então. Conhecendo você mais hoje aqui. Pois é, né? A gente trabalha junto e não fica sabendo dessa parte. Sim, então eu ainda comecei a me envolver nessas partes também, porque eu comecei a ver de perto como era o processo de criação de um livro e tudo mais. E aí, também, nesse meio tempo, eu participei de um concurso de uma das editoras, né? Que eu tinha feito publicação com um dos meus contos. E nesse concurso, se você ganhasse lá entre os 5 primeiros colocados, você tinha direito à publicação de um livro. E eu fiquei em quinto lugar. Olha só. Puxa, que legal! E aí eu publiquei o meu segundo livro, que é um livro com contos e poesias, né? E aí, por enquanto, a gente ainda está desenvolvendo aí outros projetos para um futuro aí. Você vai apresentar esses livros da Com certeza, com certeza, os dois. Quero conhecer, hein? E você, Thiago? Legal. Bom, como você chega na história da leitura? Cara, assim, eu sempre também fui muito curioso. Eu gosto de ler. Cara... Te peguei de surpresa. Me pegou muito de surpresa, porque assim, eu nem consigo imaginar como não, porque para mim serve muito como uma válvula de escape. Da mesma forma que a gente sempre troca ideia, né? O quanto eu gosto de cinema, eu acho que no final das contas eu acabo me apaixonando pelas histórias. Não importa a mídia, né? Se é papel, se é na tela. Então, cara, é isso, é o momento de você experimentar coisas que você não vai ter tempo de experimentar na sua própria vida. É muito louco, é você se colocar num personagem e viver uma tragédia que você não precisa necessariamente passar, mas você pode pegar e chorar pra caramba lendo uma história. Você pode viver um amor que você nunca viveria. Você pode ser quem você quiser. Isso é muito legal. Isso é muito gostoso. Esse exercício, né, de se aprofundar. E também tem algo que eu acho muito legal a gente deixar bem anotado, que o Vitor é uma pessoa de exatas que foi para humanas. E eu acho essa divisão muito boba e muito simplista. Sim, não, é tribalismo como total. Que alguém, né, que é um engenheiro, não pode de cartografia, se torna membro de uma academia de letras. Por que não? Né? Eu acho que isso é um retrato de uma superação de uma convenção boba, de exatas aqui, humanas aqui, não é. As pessoas de exatas também são sensíveis e também gostam de literatura e também são curiosas, né? Eu acho que você quebra assim um padrão muito bobo que a gente cresceu vendo e às vezes até alimentando. Eu sou de exatas, eu sou de humanas. É uma bobagem isso. As coisas se complementam e todo mundo sai ganhando. E tanto que agora encabeça o Flipira. A Flipira. Então, você sabe que os acadêmicos da Academia Piracicabana de Letras, que são 40, né? A maioria eles têm as suas profissões, né? Professores, advogados, engenheiros e médicos e isso aí, jornalistas. Perfeito, então perfeito. É hora da gente deixar esse bairrismo de lado. Sim. Talvez em algum momento da vida das pessoas exista essa separação aí, né? Olha, alguns vão para cá, outros vão para lá e acaba dividindo. Mas na verdade não existe isso, né? Tem pessoas que podem ter mais interesse, mais facilidade, mas isso não impede não as impede de gostar, de desfrutar, né? E nós temos a gente está aqui falando bastante, a gente vai longe, só que a gente tem um plano de comunicação para seguir aqui, né? Então a gente vai entrar num assunto muito bacana que é o que nos trouxe aqui, que é a Flipira. Exatamente. Quando eu estava fazendo o material, eu me deparei com o nome Flipira, né? Que é uma sigla quase. Eu achei que era feira literária, mas não é. É festa literária. Por que vocês decidiram falar sobre uma festa literária e não uma feira literária? Então, eu já pesquisei também no Google, né, essa questão de como que as cidades tratam esse tipo de evento, né? E o que eu verifiquei é que a maioria deles começa com um FLI. Se você olhar, você tem FLI para tudo quanto é lado. Toda cidade tem. O mais famoso é de Paraty, né? A Flip é a grande inspiração, que ele já tem 20 anos, né? Então é a grande inspiração para todos aí.
Mas várias cidades do Brasil colocam lá FLI e a segunda parte é o nome da cidade, né? Precisa dizer, né? Então, o nosso ficou Flipira porque Pira vem de Piracicaba. Então, é claro que a Flip é a grande inspiração, né, de todas as festas literárias do Brasil e é claro que eu acho que todas as cidades estão adotando esse tipo de festa literária porque fica mais fácil até de explicar do que se trata, né? Mas é uma festa mesmo? Com certeza, né? Com certeza. Toda festa pressupõe reunião de pessoas, né? E daí vira uma festa realmente. Talvez pensando numa coisa muito do brasileiro que transforma muita coisa em festa, né? A gente transforma uma parada que tem uma pauta muito séria em festa também. Então talvez seja uma coisa coisa nossa, né? Mas aí me chama a atenção porque a literatura é uma atividade que você desfruta, né, como leitor, individualmente. E é interessante colocar isso também, né, no grupo. É uma festa literária. Apesar de falar de livro... É interessante. É um hábito solitário. Não é? Talvez porque, assim, ler seja um hábito individual. Mas falar sobre literatura seja algo coletivo. Acho que talvez seja isso, né? Eu acho que é bem aquela sensação... Sabe quando você assiste uma série... Aí você fala, você tem que assistir essa série porque eu preciso conversar com alguém. Eu acho que a questão do livro é a mesma coisa. Você lê um livro e você fala, nossa, e agora? Eu preciso fazer alguém ler esse livro para falar comigo. Então, ele é um ato solitário, mas ao mesmo tempo não é. Eu acho que ele é mais uma questão de comunidade... Porque a gente tem os grupos de livro. Por que isso? Porque são pessoas que elas querem conversar sobre aquilo, né? Que é uma coisa em comum que elas gostam. Não, é verdade. Mas assim, quando eu falei de ser um ato solitário, é engraçado, porque o solitário carrega nessa coisa meio sad. Mas não, né? É um negócio, é um momento íntimo. É você com você, né? Então, assim, inevitavelmente, você vai estar lá quieto, concentrado, sozinho. Mas... Não é ruim, é legal justamente para a gente trocar uma ideia depois. Os livros, que não existe livro ou algum conteúdo que seja feito de forma isolada, né? Sim. Não existe. Eu acho difícil um autor, um escritor falar assim, eu escrevi isso aqui sem conversar com ninguém. Pois é. Ninguém. Sem conhecer o mundo. Ficou na caverna lá e saiu com um livro. Existe toda uma memória ali coletiva que a pessoa carrega desde a infância, né? Que lindo. Desde a primeira... Porque, na verdade, nós somos seres que vivem de relações, né? Então, essas relações que produzem esses conteúdos, grande parte dos conteúdos aí, né? Porque tem a parte sentimental, tem a parte histórica, claro, né? Que são... Mas muitas publicações têm muito de sentimento ali, né? E, às vezes, as opiniões são opiniões. Opiniões quer dizer que você está... emitindo o seu ponto de vista, que é uma relação com uma realidade, né? Com a sua história. Com a sua história. Nossa, então é difícil imaginar que as coisas acontecem de forma isolada, né? Então a Flipira, ela leva um pouco disso, de você fazer encontros de pessoas para que as pessoas possam trocar informações, né? Que tenham interesses comuns. É porque eu, por exemplo, eu nem sei o título do livro dela, não sei nem do que ela está falando, mas com certeza eu vou estar lá no dia, eu vou aprender com ela. Sim. Né? E talvez no dia que eu for apresentar lá, alguém vai estar assistindo e estar aprendendo comigo. Então é uma troca, né? Processo dialético. É uma troca de... Porque a vida é assim também, igual o professor. Sim. O professor está falando ali, está interagindo com os alunos, o professor também aprende, né? A gente aprende muito mais ensinando, né? Impressionante. Exatamente. É impressionante. Percebendo o outro, né? Então nós vamos aprender muito com isso. Todo mundo que vai estar ali na frente, as crianças vão falar e às vezes as crianças falam coisas que você nem imagina, né? Fala, nossa, mas... você fica sem jeito. É quase como a antiguidade clássica, né? Uma pessoa contando a história e todo mundo parado ouvindo e assistindo. E cada um interpretando de uma forma. Interpretando de uma forma, exatamente. Tanto que, até dando uma viajadinha aqui, né? Nós temos comunidades, né? Primitivas, que ainda vivem de forma primitiva, que tem a sua literatura oral. A gente não pode chamar de literatura tradicional, mas tem a tradição da literatura em forma de oralidade. Isso é muito louco, né? E isso dura por milhares de anos. Professor, e você estava falando em aprender. A gente já está na 4ª edição, né, do Flipira, mas é a primeira vez que você encabeça, ou não, o projeto? Na verdade é um grupo de pessoas. Tá. Né? É claro que a gente está agora, né, para essa edição, nós estamos falando da Academia Piracicabana de Letras, né, que são 40 acadêmicos lá, então é uma equipe muito grande aí envolvida.
Daí nós temos o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, que também deve ter uns 50, 60 pessoas lá participando. Caramba, uma equipe grande. Então, são pessoas que já desenvolvem atividades da cidade há muito tempo já. E o que vocês discutiram para trazer o projeto? Qual que é o plano de vocês com o Flipira? Então, o que a gente buscou desde do ano passado, né, principalmente por conta de outros projetos que nós realizamos aí, era chamar o PSEG para participar disso. Né? Nós achamos que, como nós participamos já do projeto Viajando na Leitura, né, que começou ano passado e terminou em janeiro, fevereiro desse ano, e foi um sucesso também. Então nós falamos, olha, eu acho que agora essas 3 instituições podem trabalhar juntos para fazer um Flipira um pouco diferente, um pouco maior, né, com um público maior. Porque Piracicaba, assim, se vocês olharem direitinho, vocês vão ver que é uma potência na área cultural. Sem dúvida. Nós temos eventos aqui em Piracicaba que são reconhecidos nacionalmente, né? Como o Salão de Humor. E nós temos também, é claro que daí já não é tão conhecido assim, mas nós estamos já há alguns anos, desde o projeto do Viajando na Leitura, nós estamos fazendo um esforço grande para reconhecimento do Tales Castanho de Andrade, que é uma personalidade muito importante no Brasil, que há 100 anos atrás ele já escrevia livros infantis falando de ecologia ou mais de natureza, né? Acho que a ecologia não tinha esse conceito ainda. Não tinha, meio ambiente nem se fala, né? Não se falava isso naquela época, mas ele já falava dos problemas de desmatamento, que era a realidade da época, né? Ele viveu a época bastante do plantio do café, então que café era o ouro do Brasil há 100 anos atrás, né? Então todo mundo desmatava tudo para plantar café. E daí ele estava preocupado com isso, né? Então ele virou... Esse autor, ele é hoje o homenageado dessa dessa edição. Nós estamos usando, né, essas 2 referências aí. Primeiro é o Tales, que é uma pessoa muito importante em Piracicaba, né? E ele publicou mais de 40 livros, ele tem livros assim fantásticos assim para criança, né? E estamos homenageando também o próprio Rio Piracicaba, né? Que é o que move a cidade, né? Quem é de Piracicaba sabe. Para ser bem poético. Que nutre a cidade. É porque, assim, até para os artistas, o Rio Piracicaba é inspiração para os artistas. Sem dúvida. Então você tem pintores, você tem várias letras de música que se inspiram no Rio Piracicaba, né? O próprio hino de Piracicaba fala do Rio Piracicaba. Então, e também, se vocês olharem o logotipo, né, da Flipira, é um peixe com a boca em formato de livro, né? Então, na verdade, o peixe está ali porque é uma... Vai aparecer ali, ó, lá. Tá vendo? A boca é um livro. Então, assim, o peixe também é muito importante para a gente, né? É muito importante. E é interessante, porque você mencionou, né, a história de Piracicaba ser uma potência cultural. E eu concordo com isso. O que você acha que dificulta tanto? Quais foram as suas dificuldades com o projeto? Ou por que a gente ainda não é esse centro cultural? Na verdade, tudo é um aprendizado, sabe? A gente já fizemos 3 edições da Flipira, então a gente sabe que tem um potencial muito grande. Então a gente falou, não, agora nós vamos fazer uma coisa um pouco maior para atender o público. Nós estamos falando de uma cidade que tem 400 mil habitantes. E talvez mais de 1.200.000 na região metropolitana de Piracicaba. Sim. Então, tem público, nós temos um público aí, e é claro que nós estamos fazendo isso com o objetivo. A gente sabe que a arte, a cultura e a literatura, a gente consegue transformar as pessoas, né? A gente sabe que... porque alguém pode perguntar assim, mas para que fazer isso? Né? Por que você não investe em outras áreas? Né? A gente não pode desistir, né? Eu falo a gente porque aqui também a gente trabalha no PSEG com educação. No mundo vai ter pessoas que estão afim e que estão dispostas e que têm o privilégio. E tem pessoas que não vão ter. Então a gente tem que pensar nas que são possíveis e fazê-las irem adiante, né? Não dá para desistir diante, por exemplo, da pergunta que eu vou te fazer. Lhes fazer. As pessoas ainda estão lendo?
Olha, eu acho que... Posso até estar falando alguma besteira aqui, mas, se eu não me engano, uns anos atrás, a média de brasileiros, de livros lidos por brasileiros, eram 3 por ano. E hoje em dia cresceu para entre 7 e 10. Tá brincando? Que legal, que então, ótimo. Teve um crescimento bom. A gente não tá falando, nossa, a pessoa não lê 40. Não tem problema. É um início muito bom, né? Então, eu acho que as pessoas, elas estão começando a querer ler mais, principalmente agora com as redes sociais. A gente tem audiobook hoje em dia. Mas audiobook é livro? Tô jogando aqui mesmo, então pode ser velho. Olha, eu acho... Sim, eu diria que o audiobook, ele é o livro para a pessoa sem tempo. Faz sentido. Você quer muito saber aquela história, mas você não tem um tempo útil para sentar e ler um livro, então eu posso ler no caminho do trabalho. Então, é uma forma da pessoa não necessariamente pegar o livro e ler, mas pelo menos estar em contato com esse tipo de cultura. Como eu cultura... Que já é um baita ganho. O que já é um baita ganho. Eu acho que é a informação passada de forma diferente, certo, por assim dizer. O conteúdo está ali. O conteúdo está ali. O conteúdo está ali, só que em outra forma. E, Vitor, o que você acha? As pessoas estão lendo? Qual é a sua sensação? Olha, eu posso falar pela minha própria vida, né? Eu acho que hoje uma criança lê 1000 vezes mais do que eu quando era criança. Né? Quer dizer... Vocês estão me surpreendendo muito com as suas Pois respostas. Pelo surpresa. Não, porque a leitura, é claro que eu estou falando de quantidade, tá? Eu não estou falando de qualidade. Qualidade Perfeito. É outra discussão. Não, eu nem sei mensurar isso direito. Ótimo. Tá? Mas hoje a criança está no celular aqui, ela lê coisas do dia inteiro. Perfeito, é verdade. E o formato da literatura, ou o formato da informação é que antes era em papel. Hoje você tem... multimídia, todas as mídias estão disponíveis, então a informação não precisa vir exatamente na forma de papel. Então esquece papel. O papel realmente pode estar com os dias contados, o livro em papel talvez tenha problemas, né, de vida útil aí, mas o importante é o conteúdo. O conteúdo ele tá multimídia, né? Eu lembro, antes de vir para cá, eu estava até pensando assim, eu comecei a pensar, assim, olha, quando eu era criança, a minha mãe ligava a televisão em alguns momentos do dia. Para acalmar a gente, é claro, né? Antes de ir para a escola, vem aqui, vamos... Para acalmar. Então é para acalmar a criança. Mas assim, hoje a criança fica o dia inteiro na televisão, o dia inteiro na internet. Sim. Então assim, a quantidade de informações que ela tem acesso é muito grande. Mas daí entra a segunda questão que eu falei, a qualidade. A qualidade daí é uma coisa que nós temos que trabalhar. Acho que também talvez seja uma coisa que vai se adaptar. Já é a segunda vez, Vitor, que você traz pra gente uma visão positiva das coisas. Obrigado. Não é verdade. Porque você... mas tem que ser positivo, porque você... Porque a gente sempre coloca a tecnologia como inimiga de um monte de coisa. E você, já pela segunda vez, você fala que a tecnologia apresenta uma outra forma. Quem vai decidir como usar isso somos nós. E obrigado por mais uma vez. Pode ser a melhor forma, mas puta... Nós somos cheios de preconceitos. Sim. E não apenas isso, eu acho também que com essa parte da tecnologia mesmo e esse acesso mais recorrente da informação, essa quantidade exorbitante de informação que a gente recebe todo dia, isso também dá acesso para as pessoas lerem mais. Então, pode ser, eu sou uma criança hoje, eu não gosto de ler. Nossa, mas a professora falou de de um filme muito bom. Eu assisti o filme e falei, nossa, Harry Potter. Sou millennium, gente, eu gosto de Harry Potter. E nossa, Harry Potter, muito bom, muito bom. Nossa, será que é legal? Assisti o filme. Cara, que filme legal. Será que o livro é legal? Cara, ele acha na internet. E às vezes, não só de acessível, em questão de acessibilidade mesmo, de achar com facilidade, praticidade e facilidade na internet, como também é acessível financeiramente. Verdade. Então, um livro hoje, você tem uma variedade enorme de livros. Você tem um livro normal, você tem um livro em capa dura, o livro de colecionador, e você tem o e-book, que quando você vai pegar esse livro digital aí, esse livro vai ser menos da metade do preço do que seria um livro físico. E falando também em questão de meio ambiente, em questões, enfim, sociais, gerais, assim, que a gente tem hoje em dia, é muito mais prático, é muito mais sustentável, é tudo. Então, muita gente hoje em dia, eu conheço várias pessoas, amigas minhas, que gostam de ler e não tem um livro em casa, tem um Kindle, e lê tudo lá.
Então, a gente tem esse acesso muito mais fácil, realmente. Outras formas, né? Outras formas de você manter isso. Eu acho que é importante também falar essa questão do acesso, né? É que a gente, às vezes, tem uma visão, nós estamos discutindo aqui, Piracicaba, uma cidade que tem 250 e poucos anos já, né? Já tem toda uma estrutura, tem shopping, tem lojas, mas essa não é a realidade do Brasil. Sim. Então, assim, a gente às vezes esquece de que, por exemplo, mas por que você vai ter um Kindle? Vai na livraria ali e compra um livro. Agora, vai no Brasil aí, são 5.570 cidades. Sim. Talvez umas 5.000 cidades aí não tem livraria, ou não tem um shopping, não tem um acesso fácil a livros, né? Então, a internet, ou melhor, a tecnologia, ela vai levar isso para o Brasil inteiro. Então, já não é mais a questão do conteúdo. A questão é a seguinte, as cidades precisam ter internet, precisa ter infraestrutura. Né? Se você fornecer isso para elas, para as cidades, né? Daí esse vídeo aqui vai estar lá em qualquer lugar do Brasil. Sim. Né? Sim. Agora, o que adianta a gente estar discutindo aqui se o cidadão lá não tem internet? Como é que ele vai ter acesso ao que nós estamos discutindo aqui? Né? Perfeito. Então, por isso que também tem essa questão das formas. Né? Tem gente que nunca vai comprar um livro mesmo. Ele vai acessar tudo pelo celular, né? Sim. E falando em livro, Nina, você já tinha dado spoiler, né? Que você vai estar levando o seu lá. Sim. Como que você está indo no Flipeiro? O que vai acontecer? Eu vou estar lá expondo 2 livros meus, né? Os 2 livros que eu comentei. A gente nem falou de data, né? Vai ser agora no final do mês, né? Isso. Mas que dia que vai ser o seu, Nina? O meu vai ser no dia 25, que eu vou estar lá no sábado. Fala pra gente o nome dos seus livros. Legal. De 24 a 26 de novembro, então. Nina vai estar no dia 25. É isso aí, moçada. São 2 livros. Um livro que é o romance, né? De ficção científica que eu escrevi, que é Oblivione Traditae. É um nome diferentão. E o de contos e poesia se chama Sobre Contos e Magia. E legal. E o que se trata o primeiro? O primeiro, ele é basicamente a história de uma menina que ela tem amnésia. E no decorrer do livro, ela vai descobrindo que a vida dela não era assim tão simples antes da amnésia. E que pode ter um passado meio que sombrio. E ela tem que lidar com isso de alguma forma. E ela não quer lidar com isso, né? Cara, é uma coisa mais psicológica, por assim que bacana, dizer. Que bacana. Sim. Freud sorriu. E você falou que você também vai. Isso, eu vou estar no dia 26, né? Me foi dada a liberdade de sugerir um tema. E eu, como gosto muito dos clássicos, eu vou levar uma reflexão sobre os clássicos, como os clássicos estão ainda hoje nos nossos dias. Você vai fazer tipo um workshop com a bate-papo, galera? Que legal. Espero que tenha bastante público, por favor, vamos lá assistir. Vai ser no domingo às 11 da manhã. Eu tive na graduação uma disciplina chamada Por que Ler os Clássicos? Eu também tive. Você teve? Maravilhosa essa matéria. Então, assim, a gente às vezes torce o nariz. A gente não, né? Muitas pessoas torcem o nariz para os clássicos, mas não sabem que a gente ainda tá contando as mesmas histórias. Puxa, o homem foi à Lua, o homem criou tecnologias incríveis, mas a gente briga ainda com, no caso da literatura ocidental, né, com os mesmos conflitos da tragédia grega ou então lá da Odisseia. A gente está tendo nesse momento uma guerra. Sim. Quer dizer, quanto o homem aprendeu, quanto ele evoluiu em relação às ferramentas que ele cria e quanto ele não evoluiu entre as relações humanas, né? Porque a gente tem ainda, se os clássicos de 2.500 anos atrás ainda não nos ensinaram nada, a gente precisa repensar a nossa trajetória. Então eu vou falar sobre isso, sobre como os clássicos da literatura fazem parte ainda da nossa vida. Nós somos os mesmos ainda. Poxa, que legal. Assim, é massa que, por mais que no caso de vocês tenham a parte literária na formação, puxa, é aquilo, né? Envolve paixão, né? Envolve um hobby, envolve um monte de coisa. Como que vocês sentem que esse repertório literário de vocês influencia no trabalho como conteudistas no PSEG? Porque, assim, é uma pergunta difícil, eu sei. Mas, Claro. Bem, eu trabalho também escrevendo bastante, então eu diria que são escritas
bem complementares e ao mesmo tempo diferentes uma da outra, né? Porque assim, técnicas diferentes de escrita também, então você acaba aprendendo muito com todas elas. Mas a questão da literatura em si, cara, a literatura é conhecimento, é ensino. Não importa, eu gosto de ler terror, eu gosto de ler uma poesia romântica. Não importa, você aprende com tudo, né? Isso é um ponto muito importante. Então, e a gente sempre fala, questão de professora de gramática. Se você lê, você vai escrever melhor. É um fato. Sim. Porque você se habitua à forma como as palavras se organizam, como as frases se organizam. Aprende, é prático. Parece que não, mas, cara, o português, ele é um idioma muito rebuscado. Ele é um idioma um dos mais difíceis que existem no mundo, comprovado. Tem palavra que a gente nem sabe o que significa. Então, cara, é um vocabulário que você aprende também. Então, tudo isso ajuda muito na escrita nossa. Não importa qual tipo de escrita que seja, né? Eu vou usar essa palavra aqui. Gente, eu escrevo e-mail. Vou mandar um e-mail chamando uma pessoa para participar do evento. Eu sei quais palavras que eu posso usar, essa gama de vocabulário que eu posso utilizar para convencer uma pessoa. É doido, né? É meio mecânico, de alguma forma. É quase uma psicologia. Sim, claro. Né? Porque você trabalha com muitas coisas ali de convencimento. Ou não, nossa, a gente vai escrever uma newsletter. Vai escrever uma newsletter? Como que eu vou fazer essa pessoa ficar interessada e ler do início ao fim? Porque terminar. É o que a gente estava falando da questão da tecnologia. As pessoas, elas estão lendo. Minha percepção de que elas estão lendo mais, mas, ao mesmo tempo, as pessoas não têm paciência. Se você mandar um e-mail gigantesco, as pessoas não vão querer ler. Tem que ser uma coisa muito interessante para a pessoa sentar 2 minutos e ler aquele e-mail grande. Então, tudo isso influencia no dia a dia nosso também. É uma coisa importante, né? Antigamente, as informações ou os livros eram raros, né? Eu gosto muito de discutir esse assunto aí. Hoje, como tudo está tão assim, olha, tudo que você quer está na sua frente. As Bíblias eram trancadas. Não, eu sou da época que a gente esperava, às vezes, um ano inteiro para um disco ser lançado no final do ano. Agora, hoje, você fala assim, que música você quer? Então, essa questão da falta... Antes era escassez, a gente vivia num mundo de escassez total, de conteúdo, de livro, de música, de cultura. Era bem... Filmes, imagine só. Tinha um filme nos Estados Unidos lá, demorava meio ano para vir para cá. E quem nunca ouviu os pais, os avós falarem da Barça, né? Pega a Barça. Tá vendo que louco? Cara, imagina. Então, assim, eu acho que uma coisa é essa. Talvez essa questão da paciência que você falou é porque, na verdade, tá tudo ali, assim, né? Então, assim, o desafio hoje é o conteúdo. É você fazer um super conteúdo. Porque é por isso que a gente está sobrando, né? Porque a nossa equipe se chama a equipe de conteudistas, né? Então, assim, até já me adiantando aqui a resposta, né? Eu também, eu acho que contribui para a minha vida, principalmente com o repertório, né? E principalmente porque até eu gosto de pensar sempre na poesia, porque na poesia as palavras que no dia a dia não se encontram têm a chance de se abraçar. Então, acho que é isso que eu mais trago da literatura para o meu trabalho como redator e como conteudista. Quando a gente fala sobre uma coisa que a gente gosta, a gente vai muito longe. Mas nós temos um tempo muito curto, já estamos com o tempo esgotado. Acho que o Tio vai fazer a última pergunta para o Vitor. Legal. A gente vai ter que partir. Vamos depois tomar uma cerveja? Para a gente seguir o papo, tá bom? Bom, professor, você mencionou, né, o tamanho da equipe, né? Quem que é o pessoal por trás da realização, então, do Flipira? Então, nós temos os organizadores, que são a Academia Piracicabana de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba e o PSEG. Entramos aí. E daí nós temos os patrocinadores e temos apoiadores também, né? que são importantes, né? O patrocinador e apoiador, a prefeitura principalmente, né? Como nós vamos realizar um evento gratuito para a população, tudo, nós estamos fazendo um engenho, que é o ícone também aí o espaço talvez mais adequado aí da cidade para realizar esse evento. Legal, professor. Então, do dia 24 a 26 de novembro, no Engenho Central, entrada gratuita. Muitas atividades, vai ter dança, vai ter música, vai ter food truck, vai ter atividades para crianças. Vai ser uma série de atividades bem gostosas para a família inteira, que já circula ali
por aquele espaço, né? Exatamente. Já é um espaço de grande frequência. É um negócio. E é um lugar fácil de chegar, muito agradável, seguro também. Então vai ser muito bom. E a gente espera aí que as crianças gostem bastante do que elas vão encontrar lá. Os adultos também, né? Os adultos também. Bom, professor, obrigado pelo papo. Nina, obrigado. Lê, obrigado aí pela conversa. Como você bem falou, a gente vai se deixar aqui, a gente vai longe, né? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Fala PSEG. Obrigado aí e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.